Em 1988, eu era primeiro piloto ou primeiro oficial de náutica num navio de carga geral do Lloyd brasileiro, chamado Lloyd Mandu. Uma tripulação fantástica, comandante Figueiredo, excelente comandante, talvez o melhor com quem eu tenha estado, sem desmerecer nenhum dos demais, mas este, sem dúvida, um marinheiro de mão cheia, aqueles, a moda antiga realmente. Eficiente, eficaz, safo, muito bom, e um ser humano formidável. Há quem não goste, mas tudo bem. Esse navio fazia uma linha muito boa, que era a linha do Mediterrâneo, onde não tem frio, não tem tempestade. Uma vez só a gente pegou uma ventania ali próximo de Messina, mas era um navio de construção brasileira e ele tinha um defeito nos motores de combustão auxiliar, MCA, e vira e mexe a gente tinha que fazer reparo desses MCA. Bom, na questão de segurança, existem dois, e era sempre hora um dava problema, hora outro dava problema, e naquela ocasião, em 1988, o navio precisou fazer um reparo em Nantes. Nessa época, eu ainda não havia entrado para nenhuma organização iniciática, eu era apenas já era praticante de astrologia, eu já vinha fazendo meus mapas desde 86, uma vez que as férias sempre eram muito boas, 3, 4 meses, e naquele período o meu ganha-pão era a astrologia, eu comecei a construir minha clientela a partir de 1986. Então, em 88, eu estava no Lloyd Mandu, e nessa passagem em Nantes eu me lembrei de que um sujeito formidável chamado Robert Ambelin residia nessa cidade. Eu tinha tomado conhecimento das obras dele, não o conhecia pessoalmente, mas particularmente todas as minhas referências de druidismo vêm principalmente de Robert Ambelin, a respeito da tradição druídica, mas tudo aquilo que a gente pode falar de tradição ocidental, Robert Ambelin foi um luminar da tradição ocidental. E com a astrologia, ele tinha um livro muito particular, chamado Retorno à Alexandria, de astrologia mundial. Então eu entrei em contato com ele, não falo francês, mas eu sabia do domínio dele de vários idiomas, então eu me expressei numa mistura de alemão e inglês, e falei com ele do meu interesse, expliquei da minha oportunidade, e se ele poderia dispor de um tempo para me lecionar a astrologia mundial. Marcamos para a semana seguinte e combinamos que semanalmente eu teria um intensivão de 4 horas no apartamento dele. Ele não morava numa casa, morava num apartamento, que era distante de onde é que eu estava, porque o porto de Nantes é distante da cidade, não é colado, e particularmente onde é que nós estávamos para fazer o reparo era distante. A previsão inicial de reparo era de 3 meses, acabou se estendendo para 4, e assim, toda semana eu passava 4 horas nesse pedacinho dessa biblioteca aí. Esse é um canto, é só um canto da biblioteca. A biblioteca se estende, o cômodo ao lado, essa biblioteca onde é que ele me dava aula, ela tem ainda mais 3 grupos distantes à direita dele, ou à esquerda da foto, e é assim algo fantástico, algo espetacular. Logo no princípio do curso de astrologia mundial que ele me deu, quando ele estava passando os princípios dele, ele me sondou para saber os meus conhecimentos, sondou os meus conhecimentos gerais e eventualmente me jogava uma pergunta ou outra fora do contexto, e que eu a princípio eu não compreendia o porquê, mas tentava responder da melhor forma.
basicamente sobre astrologia, ou alguma visão sobre misticismo, que é algo que desde os meus 14, 15 anos de idade eu me interesso, eu estudo, eu pesquiso. E assim, as aulas foram se desenvolvendo. Uma das frases marcantes que foi logo, ele postulou logo no princípio, foi que a astrologia mundial, ela não se destina ao mundo. Ela não se destina à Terra. Porque a própria história, como nós a compreendemos, a maneira como nós classificamos as eras e os períodos, não dizem respeito à real importância. Ele diz que a astrologia mundial se destina à humanidade. Esta foi a frase dele. Eu tenho ela guardada na minha memória até hoje. E ele seguiu dizendo que todos os estudos, as cronologias de eras que são feitas, contando os períodos em eras geológicas, contando os períodos em períodos industriais, não tem nada a ver, porque no fundo, o que se observa e como a história deveria ser referenciada cronologicamente, deveria ser exatamente da evolução da humanidade. Então ele colocou que a humanidade é o aspecto mais importante aqui no nosso planeta. E ali ele seguiu com o curso normal de Astrologia Mundial, foi um belíssimo curso, me abriu vários horizontes, me propôs várias indagações, me abriu diversos horizontes, diversas perspectivas de pesquisa, e sempre no âmbito daquilo que é denominado hoje em dia de astrologia tradicional. Quando eu falo de astrologia tradicional, é que em momento algum nós falamos de astros geracionais, de asteroides ou outras coisas. O máximo que foi incluso foram as estrelas fixas, mas essencialmente todo o conceito trabalhado ali foi em cima da base, da estrutura da astrologia mundial. Referência principal na época dele não foi nem Morant Villefranche, pensando-se ele ser um francês, mas sim Cláudio Ptolomeu. Era a principal referência dele no âmbito de astrologia. Então ele tinha a versão dele do Tetrabiblos, que na dúvida ele consultava, ele me pedia para acompanhar. Eu não tinha o Tetrabiblos ainda. Era cedo ainda para mim, eu adquiri esse Tetrabiblos quando eu vim para São Paulo, em 93. E nessa época, mais ali para o final, quando falei, professor, daqui a 2 semanas o reparo vai estar pronto, então nós temos mais 2 semanas para a gente dar continuidade ao nosso curso. Aí ele me perguntou da possibilidade de eu, daquelas 2 semanas, de eu passar pelo menos 2 horas a mais num outro dia da semana. Eu organizei isso com os colegas, porque a gente estava trabalhando na base do 24/48, navio parado, nada funcionando. A eletricidade, a energia vinha de terra, então isso era viável. E foi quando ele me legou algumas instruções, vamos chamar assim, que ele não me permitiu anotar, e que ele me disse que, quando fosse a ocasião, eu seria procurado e deveria transmitir aquelas informações. Ele falou que eu seria chamado, o convidado, por um mestre de uma determinada organização, a quem eu deveria transmitir, ou ao grupo daquele mestre, eu deveria transmitir aquelas informações. E foi assim, dessa forma, que por uma coincidência em 2004, que eu fui bater nas portas da OMS. 2004 que eu tive uma entrevista
com o mestre Geraldo aqui no vão do MASP. Começou no vão do MASP, a gente almoçou lá embaixo. Uma pessoa formidável, coração bom, uma pessoa muito bacana, não sei por onde anda. E eu acabei ingressando na heptada Jordano Bruno, da OMS. Eu já tinha o histórico da Tom, né? Mas a Tom tem me deixado mais perguntas que respostas. E na OMS houve essa troca, onde eu trouxe os conceitos astrológicos que tinham me sido passados na época, né? E eu recebi muito em ensinamentos martinistas na OMS, aprendi efetivamente até para que serviam aqueles ensinamentos daqueles manuscritos que eu havia recebido na Tom. A verdade é que a partir daquele momento de prática martinista, a partir das referências astrológicas, a simbiose desses dois saberes, eu tive uma outra compreensão da astrologia. Eu tive a dimensão, muitos anos mais tarde, do que o Robert Ambelen Sar Aurifer tinha me transmitido, tinha me legado. Da confiança que ele tinha depositado em mim e da intuição que ele teve de eu ser um transmissor, um mensageiro, um mercúrio deste processo de proporcionar um conhecimento, um saber que eu não sei de onde ele trouxe, que ele provavelmente obteve de outra fonte, ou é fruto da pesquisa dele, o que não invalida, mas que linka de uma forma maravilhosa a astrologia e a cabala. Sabe-se que a astrologia tem um direcionamento absolutamente profano, vamos dizer assim, e a cabala, ao contrário, um direcionamento absolutamente místico. E a verdade é que os dois têm a mesma fonte. E isto foi o que ele me mostrou, né? Que tem o propósito, efetivamente, de recontar a nossa história, de acordo com aquele diagrama encontrado no livro do Tratado da Reintegração dos Seres, de Martinet e Pasquali, conhecido como quadro natural, de recontar a nossa história, mas também de mostrar o caminho que a gente tem para a gente se reconciliar e se reintegrar. A primeira coisa que ele fez foi me trazer uma representação das esferas de Ptolomeu, não aquela do Robert Fludd, que tem as hierarquias angelicais, mas esse diagrama mais simples, que, embora seja acreditado a Ptolomeu, é muito provável que seja muito mais antigo. E ele me falou que o que o Robert Fludd talvez não tivesse compreendido, ou talvez não tivesse a informação, é que nesta esfera das estrelas fixas se encontram todas as hierarquias angelicais. E que representar essa esfera das estrelas fixas só com essa dimensão é só uma questão de representação. Elas são muito maiores. Mas que a partir da esfera do zodíaco, 4 arcanjos, e apenas 4, geram a realização de todas as coisas que resultaram diretamente no que nós somos hoje. Então, nós encontramos em Pasquali que, no princípio, Deus emanou seres espirituais. Esses seres espirituais que ele emanou, elas estão lá no âmbito das estrelas fixas. E aí, por hierarquia, de forma descendente, cada hierarquia gera a seguinte. Mas há um enorme tempo, há um éon aí, como se diz, de tempo, para que isso ocorra, para que isso aconteça. Até que em algum momento, o germe do que é o ser humano seja fecundado na esfera de Saturno. E aí, sucessivamente, em algum momento, na esfera solar, a nossa consciência é então germinada. Nesse momento,
A disposição dos anjos e dos arcanjos é similar a essa que nós conhecemos. E o processo todo ainda não tinha passado por nenhuma interferência. É nesse momento que também, nesse éon, que o tal do Cristo toma consciência da missão que ele tem. Porque neste momento, quando a consciência é implantada no ser humano, que é a esfera solar, isso é um momento muito anterior, vamos dizer assim, do desenvolvimento humano, muito anterior àquilo que nós conhecemos na Terra. O nosso globo terrestre, não é? Nosso globo terrestre era uma espécie de uma geleia nessa época. Então, o corpo, aquilo que nós conhecemos como corpo, não se pode dizer que a gente ainda tivesse um corpo. É prematuro. Mas as esferas dos anjos, porque elas evoluem também. Então, o que hoje é anjo vai evoluir para arcanjo. O que hoje é arcanjo vai evoluir para principado ou arqueu. E assim sucessivamente. Então, nós tínhamos, né, uma esfera logo acima de nós, coordenando esse processo. Mas nesse momento da consciência dita solar, o plano daquilo que seria o desenvolvimento da humanidade ou do homem estava absolutamente, vamos dizer assim, definido, sem chance de alguma mudança. Ah, parece bonito, mas os arcontes que se estão acima disso, eles eram os únicos que sabiam o plano completo. Eles eram os únicos que tinham a consciência, de fato, de todo o projeto, do que seria o homem, a humanidade. E o que foi feito? Nesse momento, lá de cima veio uma instrução para gerar uma interferência. E aí, alguns seres, vamos dizer angélicos para simplificar, foram convidados a gerar uma interferência contrária ao plano que estava sendo desenvolvido. Para que o desenvolvimento da consciência contasse também com um esforço por parte da humanidade, por parte do homem. Então, é no âmbito da consciência solar que o Cristo toma consciência de qual será o papel dele. Porque o papel dele é ser o fiel dessas duas forças que, a partir dessa consciência solar, surgem. Uma consciência que é direta, objetiva e leva a ele, e uma consciência que também é direta e objetiva e interfere para que não se chegue no ponto desejado, que o martinismo chama de reconciliação. A gente pode pensar de uma forma bem simplista, que é o desenvolvimento da consciência. E aí o desenvolvimento da consciência humana segue o seu processo, o desenvolvimento do corpo humano segue o seu processo, embora o ser humano ainda não seja autoconsciente, porque isso ainda leva um certo tempo. O ser humano, enquanto corpo, as faculdades, os sentidos que ele possui, ainda não estavam 100% desenvolvidas, mas a evolução segue até nós chegarmos no âmbito da Terra, que é lá no centro. Quando o processo estava concluído, a gente pode dizer que esse mundo sublunar ele passou a ser selado. E a partir de então, a gente tem o desenvolvimento da consciência e o desenvolvimento do corpo. Só que, à medida que o corpo evolui, consciência involui. O corpo é um fator de interferência, ele gera
um arrasto extremamente grande no desenvolvimento da consciência. As distrações, simples, você vai fazer uma meditação. Você ouve um barulho, ouve um cachorro, ouve o barulho do celular, você ouve uma música, você sente o paladar, você lembra de alguma coisa, tudo isso é distração. É o corpo que está dialogando com você. Então veja, eu não estou falando de demônio e sequer de Lúcifer. Porque Lúcifer foi uma interferência extremamente curiosa. Porque, na medida em que ele proporciona o progresso, ele também proporciona o seu contrário. Então, Lúcifer é um dos agentes desta interferência. Sempre eu me questionei essa questão de bem e mal. Bem e mal são referências exclusivamente nossas. Elas não são sagradas, elas não são divinas, porque Deus é. Simplesmente isso, ele é. Mas a partir do momento em que começa a haver algum tipo de substância, a substância se torna corruptível. Saint-Martin fala isso direto e reto em toda a bibliografia dele. Então, neste âmbito, quando a gente enxerga planetas, o ser humano que viveu aqui, ainda sem um corpo formado completo, mas que ainda tinha contato com os aspectos espirituais da existência e do universo, quando ele olhava para esses astros no céu, que talvez nem estivesse exatamente nessa ordem, ele não enxergava os corpos físicos como nós o enxergamos hoje. Inclusive, a gente precisa compreender que as faculdades humanas, os sentidos, não eram desenvolvidos como nós os temos desenvolvidos hoje. Então não é de se esperar, por exemplo, que um soldado romano tenha uma capacidade intelectual tão ativa quanto a nossa. Mas da mesma forma, a nossa imaginação, ela não é tão ativa quanto era de um filósofo grego ou de um cidadão grego comum. Então, conforme as épocas, as eras culturais, a gente pode pensar, da humanidade, diferentes aspectos que aqui estão representados pelos astros eram estimulados pelos arcontes, que pode ser os anjos, os deuses planetários, nome que você quiser dar. Então, quando a gente olha esse diagrama das esferas de Ptolomeu, a gente tem o caminho de regresso à nossa consciência, a gente tem o alvo. O alvo é o Cristo, aquele Cristo do Pentecostes, que ascendeu aos céus. Aquele é o Cristo, é o nosso alvo. É o Adam Kadmon. É o ser de luz. Que nós já fomos. E devemos recuperar isso, com esforço. Ascendendo às camadas seguintes. Onde é que nós estamos? Nós estamos em algum lugar entre a esfera da Lua e a esfera de Mercúrio, buscando alcançar esta esfera de Vênus. Então, organizações como, por exemplo, o Machinismo, elas se propõem a isso de uma maneira extremamente eficaz, simples e direta. A teoria é simples, a prática é um pouquinho mais complicada. E o mapa astrológico, ele tem o grande propósito de funcionar como um GPS para isso. Se você trouxer estes elementos para a árvore da vida, as esferas que vêm da esfera 6, que é o Sol, beleza, Tiferet, que eu prefiro chamar de consciência da universalidade, e representar este mesmo mundo do Sol até o reino, Malkuth, você vai ter a mesma compreensão. A compreensão de que, seja no mapa natal, seja no diagrama da árvore da vida, o caminho da reconciliação, ele essencialmente é o mesmo. Ele passa primeiro pelo desenvolvimento da alma. E você deixar a sua zona de conforto, com humildade, você se purificar, que é basicamente o processo da Lua, processo lunar. Mas é no mundo lunar e no mundo sublunar que você mais tem a interferência das duas forças opostas.
Ah, era uma só, agora são duas? São duas. Você tem uma força, que é a força que a gente pode chamar satânica, e você tem uma outra força que a gente pode chamar de luciférica. A força luciférica estimula ao progresso, e a força satânica estimula a permanência. Nenhuma delas é ruim. Não são diabos, não são demônios. Tá? São entidades, se você quiser pensar assim, não gosto dessa expressão, personalidades talvez, forças, eu prefiro chamar de forças, que impelem você a você buscar exatamente o caminho central, mais ou menos como se fosse um parkour. Ora, você se apoia no desejo, luciférico, no entusiasmo, luciférico. Ora, você se apoia no pragmatismo e na determinação, que é satânica. Eles estão representados lá no Apocalipse como a besta e o dragão. Mas eles precisam ser destronados. Sim, eles precisam ser destronados porque ambos eles interferem em você exatamente no ego, que também está associado ao Sol no âmbito da astrologia. Então, o trabalho do candidato à iniciação, não falo nem do iniciado, o trabalho do candidato à iniciação, os símbolos martinistas são muito claros, são os primeiros símbolos que você recebe. Eles têm como propósito que você seja igual aos outros, elimine o ego, se mantenha incógnito. É o primeiro foco. Então, o primeiro foco é você abafar os aspectos negativos encontrados no sol do seu mapa. Para você ir ao encontro da luz que você vai encontrar no seu silêncio interior. Então, Robert Amberlin me passou uma série de instruções específicas a esse trabalho espiritual. Algumas são pequenas operações teúrgicas, é tudo muito simples. Hoje, elas podem ser, talvez elas existam até no âmbito da psicologia. Não vou desmerecer a psicologia, porque hoje talvez as coisas se misturem. A diferença é que nas ordens iniciáticas existem ritos, mas eu, Henrique, hoje até questiono a necessidade dos ritos, uma vez que o trabalho todo é interno. O trabalho todo é no seu silêncio. E principalmente nesse momento da humanidade. O trabalho todo é interno. Qualquer outra informação que vocês quiserem me buscar, vocês me chamam pelo WhatsApp e esperem outros clipes, outros vídeos, tanto no âmbito do martinismo, como no âmbito da astrologia, com este mesmo objetivo. O meu propósito com este clipe em particular é estabelecer esta ponte entre o misticismo e a astrologia. Restabelecer este veio da reconciliação através da astrologia.